Vamos aqui em Romanos capítulo 5. Razões das bênçãos da justificação pela fé. Romanos 5, de 1 a 11. Eu convido os que podem se porem de pé para fazermos esta leitura. Diz assim, Romanos capítulo 5, de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós voltamos na Tua presença em oração neste culto. Pai bendito, nós Te agradecemos pelo privilégio que temos do acesso ao Senhor e podermos cultuá-lo de forma coletiva, com liberdade. E nós sabemos que somos limitados para isso e esperamos que o Senhor nos tenha aceito na nossa adoração. E agora, Pai Santo, nós nos lembramos daqueles irmãos e irmãs que ainda não podem estar conosco. Que o Senhor seja com eles, alguns por perigo de contaminação, outros devido a enfermidades, outros por outros problemas quaisquer. Que o Senhor se compadeça deles, não os deixe desanimar, não os deixe esfriar na sua fé, e rogamos por aqueles que estão enfermos, que o Senhor os cure, que o Senhor restaure plenamente a saúde de cada um deles e delas. E Pai bendito, agora nós Te rogamos que o Senhor nos abençoe mais uma vez com a Tua palavra, como o Senhor sempre tem feito conosco, nos dando esta bênção. Nós reconhecemos que somos limitados quanto à Tua palavra, que há coisa nela demais para o nosso entendimento, nós não conseguimos alcançar plenamente, mas pedimos que o Senhor nos auxilie nisso, nos dê o máximo de compreensão em relação à Tua palavra agora, e que naquilo que não pudermos compreender, que o Senhor nos ajude a crer com a nossa fé que o Senhor já nos deu. Mas use, Senhor, a Tua palavra agora, para a Tua honra, para a Tua glória e para o nosso bem. É a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-se? Nós estamos vendo
que depois de explicar a justificação pela fé somente no Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo ele vem fazendo isso do capítulo 1 até o capítulo 4 de Romanos, mostrando que toda a raça humana, em qualquer lugar do planeta, em qualquer classe social, o ser humano só pode ser salvo pela justificação, pela fé no Senhor Jesus Cristo somente. A justiça de Cristo tem que ser atribuída, aplicada ao pecador, para que ele seja salvo, para que ele seja justificado por Deus. No capítulo 5, Paulo começa a explicar a razão da justificação pela fé. Porque o que acontece em nós, as consequências, né, da justificação pela fé, os resultados disso. E ele agora, nos versículos de 1 a 5, ele mostra lá algumas bênçãos que nós temos em Cristo após sermos justificados pela fé. E só para refrescar a nossa mente e continuar aqui de uma forma coesa, no versículo 1, nós ganhamos, através da justificação pela fé, a paz com Deus. E nós falamos sobre a paz com Deus e a paz de Deus também. No versículo 2, nós ganhamos acesso a Deus, através da justificação pela fé. Ainda no versículo 2, nós recebemos a capacidade de nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. No versículo 3, nós também temos a capacidade, recebemos, na verdade, a capacidade de nos gloriarmos nas próprias tribulações, ou seja, de nos alegrarmos espiritualmente, porque entendemos que através das tribulações Deus está operando em nós e colocando em nós as virtudes de Cristo, o caráter de Cristo através das tribulações. E ainda no finalzinho do versículo 4, junto com isso nós ganhamos também a perseverança, porque a tribulação produz a perseverança. E nós falamos aqui, que muitos crentes muitas vezes querem ter a perseverança, querem ser perseverantes na fé, mas não querem as tribulações. Mas Deus usa as tribulações para produzir perseverança em nós. Depois, nós temos no versículo 5, o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nós vemos que no Velho Testamento os crentes eram visitados pelo Espírito Santo. No Novo Testamento os crentes são habitados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele comunica para nós no meio das tribulações, aonde Deus está operando em nós e até em algumas quedas em pecado, na restauração. O Espírito Santo comunica conosco de forma especial o amor de Deus. É aquele momento onde nós, como que ouvimos Deus falando para nós: eu não estou implicado com você, eu não estou te rejeitando, eu não estou te batendo simplesmente, continue, eu estou moldando o seu caráter, eu estou trabalhando em você, eu não desisti de você, eu não abandonei você, eu não me esqueci de você. E isso ele faz de forma especial e também em momentos especiais e de forma diferente com cada crente. São as experiências espirituais que nós temos, elas vêm dessa bênção aí. Ainda no versículo 6 agora, ele continua falando desses resultados da justificação pela fé, só que agora ele vai mostrar a razão, a origem, a fonte de tais bênçãos que nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos. E por que os salvos têm essas bênçãos? Nós podemos dizer que essa passagem aqui de Romanos, elas são como que o buquê de flores especiais, específicas de Deus, da graça de Deus sobre a nossa salvação. Todas essas bênçãos aí enfeitando a nossa salvação.
a nossa comunhão com Deus, o nosso acesso a Deus, a nosso relacionamento com Deus. E aí, no versículo 6, ele fala assim: porque Cristo, está vendo que esse porquê está explicando essas bênçãos que ele falou do versículo 1 até o versículo 5. Então, por que temos tudo isso? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, olha só, o Senhor Jesus Cristo, quando nós éramos moralmente fracos, esse fraco aí significa que não havia em nós capacidade nenhuma, não havia nada na nossa moral, no nosso caráter, que nós pudéssemos fazer que atraísse a bênção de Deus, a graça de Deus, o olhar compassivo de Deus para a nossa vida. Éramos moralmente fracos, significa mortos em delitos e pecados, sem comunhão com Deus, condenados por Deus e sem essa graça de Deus sobre nós. E dessa condição o ser humano não é capaz de levantar. É isso que significa essa expressão aí: quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O que significa ímpio? Nós éramos ímpios, éramos fracos moralmente, mortos em delitos e pecados, e éramos também ímpios. Essa palavra ímpio significa sem ligação com Deus, que não tem o favor de Deus, que não conhece Deus, que não teme a Deus e que é por natureza inimigo de Deus. E isso é o retrato de todo perdido, de qualquer lugar do planeta, seja lá o estilo de vida que ele tiver, sendo religioso, sendo ateu, sendo daqueles pecadores que afrontam diretamente a Deus, sejam aqueles que não falam muita coisa contra Deus, que até elogiam a Deus, mas são ímpios, porque estão separados de Deus, não têm acesso a Deus e não têm conhecimento de Deus. E o que ele está dizendo aqui é que nós recebemos todas essas bênçãos e a justificação pela fé, quando nós ainda éramos nessa condição aí, moralmente corruptos e ímpios, sem ter conhecimento de Deus, pensando muitas vezes até que o conhecíamos. E agora ele diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Aqui tem um tom aí, um pouco de ironia. Quando ele fala aí, dificilmente alguém morreria, quase que impossível alguém morrer por um justo. E aqui também não existe nenhum justo, nós nunca fomos justos e nós nunca fomos bons também. Não há nenhum bom, não há nenhum justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então nós nunca fomos isso aqui. E Paulo está dizendo, aliás Deus está dizendo através do apóstolo Paulo, pode ser que se houvesse alguém bom e justo, alguém de vocês desse a vida por um deles. Agora sejamos honestos, você daria a vida por alguém? Alguém que está lá morrendo, e você vai e oferece para morrer no lugar dele, alguém que foi condenado à pena de morte. Imagine aí um país onde haja pena de morte, os Estados Unidos, Arábia e outros países aí têm pena de morte. E um condenado lá por algum crime qualquer, foi condenado não só à prisão perpétua, mas foi condenado à morte. E está chegando o dia da execução desse condenado. Aí você se apresenta para o juiz que o condenou e fala para o juiz: olha, eu quero me oferecer para morrer no lugar de fulano de tal. Você faria isso? Mesmo que ele fosse seu melhor amigo? Provavelmente ninguém de nós faria isso. É o que Paulo está dizendo aqui. Deus está dizendo para nós. Pode ser que por um amigo, alguém desse a sua vida. Mas dificilmente, provavelmente você não daria.
Pode até dizer que daria a vida, mas quando chega na hora mesmo, refuga, recua disso e não vai dar a vida nada, vai fazer de tudo para preservar a sua vida. E o versículo 8, ele complementa: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui significa que quando o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, quando o Pai deu o Filho dele para morrer por nós, para pagar os nossos pecados, para nos comprar para Ele, nós não éramos nem bons e nem justos. E Ele mesmo assim deu o seu Filho por nós. Ele deu aquele que Ele mais ama, aquele que lhe é mais precioso, o seu próprio Filho. Não foi qualquer um que Ele deu. Se fosse um anjo, já seria demais. Mas não foi um anjo que Ele deu para nos resgatar. Foi o seu próprio Filho, para morrer no lugar de ímpios, para morrer no lugar de inimigos dele, para morrer no lugar de pessoas que não amavam a Deus, que sequer conheciam a Ele, que o ofendiam o tempo todo com a sua vida, com as suas práticas. E o que ele está dizendo aqui é que o fato dele ter dado o Filho dele para morrer por nós na cruz, prova que Ele nos ama. Prova não para Ele mesmo, prova para o céu, prova para o inferno e prova para nós mesmos. Por isso é pecado quando nós duvidamos que Deus nos ama. E em momentos de tribulação, que é o assunto que ele está tratando aqui, que o crente se gloria, entende as tribulações na vida dele, o que Deus está fazendo em nós através dessas tribulações, e no meio dessas tribulações, muitas vezes nós duvidamos do amor de Deus por causa do sofrimento. Nesses momentos de catástrofe, momentos de doenças terríveis e de problemas horríveis que nós enfrentamos no nosso viver, conosco mesmo ou com outras pessoas, nós começamos a questionar a Deus. Nós começamos a fazer perguntas para Deus, os nossos porquês. E aí a gente tem a tendência, a tentação de duvidar do amor de Deus. Senhor, eu estou sofrendo demais, eu não aguento mais, eu vou morrer, meu filho está sofrendo demais, minha filha está sofrendo demais, a nação está sofrendo demais, o Senhor não nos ama, o Senhor não me ama, o Senhor está me batendo, o Senhor me abandonou. Nós somos tentados a isso, e o que Deus está falando para nós aqui é que Ele prova que Ele nos ama, com a morte do Filho dele na cruz para nos salvar. Não tem nada mais nobre, mais magnífico do que isso que Ele fez por nós. Não há limite para esse amor de Deus. Ele foi ao máximo que um ser pode ir para provar o seu amor. Ele agiu, Ele fez. Por isso que esse é o amor bíblico, é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro não se prova com palavras. Uma pessoa pode falar para outra que a ama, mandar flor todo dia, mandar cartão romântico para a pessoa e não amar a pessoa. Mas tem atitudes que outra pessoa faz sem fazer essas outras coisas, que a pessoa amada não tem dúvida do amor dessa pessoa, por causa da atitude. Ela prova o amor com atitudes, e não com palavras, com essas outras coisas aí, efêmeras, né? Mas é efetivo. E esta obra do Senhor Jesus Cristo por nós, ela é a maior prova de amor que pode haver. Ela não é a maior prova de amor do mundo, ela é a maior prova de amor de tudo que existe no céu e na terra. Não é só para nós aqui na terra, não é só para a igreja, mas é para tudo que existe e pensa. Então, para os anjos, para os serafins, para os querubins, para o diabo, para os demônios, para os incrédulos e para nós, a igreja, a morte do Senhor Jesus como sacrifício por nós é a maior prova do amor do Pai por nós. Por isso, gente, se esse fato da morte de Cristo na cruz e da ressurreição dele
não atrair o seu coração, não tem nada mais que atraia para Deus. Você pode fazer obra social, pode abraçar e beijar a pessoa todo dia, e ser bem meloso com ela, isso não atrai a pessoa para Deus. O que atrai a pessoa para Deus é quando ela entende o amor de Cristo, o amor de Deus, o Pai, por nós na obra de Cristo, no que Cristo fez por nós. É isso que quebra o coração do pecador. É isso que humilha o pecador, e ao mesmo tempo é isso que exalta o pecador, e é isso que produz fé no pecador. É a pregação da palavra e a palavra de Cristo, é a pregação da obra de Cristo, é isso que atrai o pecador. Por isso que nós temos que falar disso para os outros, por isso que nós temos que falar de Cristo para o pecador, seja ele nosso parente, nosso amigo, vizinho, colega de trabalho, de aula, qualquer pessoa. Porque essa é a chance desse pecador ou pecadora ser atraído por Deus. É a obra do Senhor Jesus. Não foi Ele mesmo que disse que quando Ele se levantasse da terra a todos, Ele atrairia todos para Ele? Ele está falando de nós. É essa morte e ressurreição dEle que atrai pecador, não é outra coisa não. Você pode dar uma cesta básica para uma família pobre, uma cesta básica bem abastada, toda semana. E ela não tem a menor sensibilidade para Deus. Mas você pode nunca dar uma cesta básica, mas pregar o Evangelho. E Deus pode salvar essa família através do Evangelho e não de cesta básica. Se bem que dar a cesta básica é nobre. São boas obras, faz parte das boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Não é pecado, isso não é errado. Mas não é isso que vai atrair o pecador, é o Evangelho. Por isso que toda obra que nós fazemos tem que ter o Evangelho junto. Senão a obra não adianta nada para atrair pecadores. Porque é a obra do Senhor Jesus que atrai o pecador. Então ele disse o seguinte até aqui, ora, o raciocínio lógico de Paulo aqui é o seguinte: se nós, quando éramos mortos em delitos e pecados, miseráveis pecadores, inimigos de Deus, ofendíamos a Deus o tempo todo, menosprezávamos e desprezávamos a Deus, se quando nós éramos assim, Ele nos amou, e o Senhor Jesus veio e morreu por nós, olha o versículo 9, como ele continua esse pensamento, logo, muito mais agora, essa expressão sempre vai aparecer no livro de Romanos, essa expressão muito mais, logo, muito mais, agora, sendo justificados pelo o seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não é um pensamento absolutamente lógico, racional? Se ele nos amou e morreu por nós, quando nós éramos perdidos, imagine agora como esse amor dele não é evidente e ativo na nossa vida, depois que nós já estamos justificados. Agora que nós somos filhos e filhas. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 9. Nós vamos ser salvos da ira dele. Qual ira que ele está falando aqui? Aquela ira que ele menciona lá no capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 38, e a ira vindoura de juízo dele, que vai começar no período da grande tribulação. Então nós estamos fora dessa ira, dessa raiva, desse julgamento de Deus de pecados e de pecadores. É isso que ele está dizendo, a igreja, os salvos, os justificados pela fé, estão fora dessa ira de Deus. Ela nunca nos atinge mais, nunca mais vai nos atingir, não nos atinge hoje. Então funciona assim, vamos imaginar que esse coronavírus que está aí no mundo, seja uma forma de juízo de Deus para os pecadores. Não está sendo juízo para nós que somos salvos no mesmo sentido que é para os pecadores. Essa ira de Deus, essa razão pela qual Ele enviou esse juízo, não é a mesma razão pela qual nós somos afetados por Ele. A nossa razão é o nosso aperfeiçoamento.
Através dessas coisas aí, como nós já vimos, as tribulações, Deus está moldando em nós o caráter de Cristo, trabalhando as virtudes de Cristo, fazendo essas virtudes aí aparecerem em nós, tirando a coisa ruim de nós, o pecado, e fazendo a virtude de Cristo aflorar em nós, através da mesma coisa pela qual Ele está julgando o mundo, pela qual Ele está batendo no mundo, pela qual Ele está castigando o mundo, mas Ele não está nos castigando ao mesmo tempo. Entenderam isso? Como isso é maravilhoso para nós? Aquilo que é usado para o mal no incrédulo é usado para o bem na igreja. E é exatamente isso que Deus faz também com os ataques do diabo e dos demônios. Eles nos atacam, enviam coisas sobre nós para nos destruir, para acabar com nós, e Deus usa essas coisas aí para moldar em nós o caráter de Cristo. Entende como que o diabo nos odeia de todo jeito? Todo jeito que ele tenta, todo jeito que ele peleja, ele não consegue nos atingir. Por quê? Porque nós estamos justificados em Cristo, absolutamente protegidos. A ira de Deus nunca, jamais vai cair sobre nós. Quando Ele age em nós nesse sentido, é disciplina, e é para o bem, é com amor, não é com ira. Ele não está enraivecido conosco, Ele está nos disciplinando, corrigindo em nós. Aquela palavra que Ele usa lá no versículo 4, que a esperança produz experiência, é uma palavra bem interessante, porque o sentido dela é a palavra que era usada para o ferreiro que trabalhava com o ferro no fogo e colocava o ferro, o metal lá no fogo para tirar as impurezas do metal e para moldar aquele ferro numa outra coisa, fazer alguma coisa dele. Então ele servia para duas coisas: tirar o que não prestava, tirar as impurezas. É a mesma ideia do ourives, trabalhando com o ouro e com a prata. Para que ele esquenta e derrete? Para tirar as impurezas e ao mesmo tempo ele fazer uma joia preciosa. E o ferreiro a mesma coisa, ele derrete o ferro, tira as impurezas do ferro e ao mesmo tempo ele molda e faz um objeto útil. E é isso que Deus faz conosco nas tribulações. Só que não é fácil para o ferro e para o ouro e para a prata passar pelo fogo. E para nós também não é fácil passar pelas tribulações. Mas do mesmo jeito que eles fazem uma obra útil com esses objetos, Deus faz uma muito mais útil conosco. Ele está moldando os seus filhos e filhas na imagem do Senhor Jesus, forjando em nós o caráter do Senhor Jesus. Mas a ira dele que está sobre o mundo, que está sobre o perdido, sobre o incrédulo, e que virá para a terra no período da grande tribulação, de forma avassaladora, e vai culminar no juízo final, essa aí nós estamos livres dela. Nunca, jamais nós estamos debaixo da ira de Deus. É uma das razões pelas quais eu creio, muito convicto, que a igreja não passa pela grande tribulação, por causa do que é a grande tribulação. É um juízo de Deus, principalmente contra Israel, que rejeitou o filho dele, e com o mundo inteiro por rejeitar o filho dele pelos seus pecados. E a igreja não rejeitou o filho dele, e os seus pecados estão todos pagos pelo filho dele na cruz. Então não tem muito sentido da igreja passar pela grande tribulação. Aí alguém vai dizer, mas Deus nunca protegeu a igreja das perseguições do Império Romano, nos países comunistas, na cortina de ferro antiga da Europa, e leste europeu e Ásia. Deus nunca protegeu a igreja daquilo, mas aquilo nunca foi juízo de Deus contra a igreja por causa de pecado, ou por causa de ter rejeitado Cristo. Faz parte da vida da igreja aqui na terra. E aonde nós estivermos, o tipo de governo vai atingir a igreja também. Mas nunca é o juízo de Deus contra nós. Nunca é a ira dele sendo descarregada contra nós. E olha o versículo 10 agora, como ele vai continuando nesse pensamento.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. No versículo 9, ele falou que estamos livres da ira de Deus, que ela não vai cair sobre nós por causa da justificação. E agora ele continua com esse pensamento, acrescentando alguns detalhes. Se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados, eu já expliquei aí que essa palavra é da onde vem a palavra propiciação. Nós fomos pacificados com Deus quando éramos inimigos. Deus fez as pazes conosco através do Filho dele, e além disso ele nos adotou como filhos e filhas. Essa é uma bênção também muito especial para nós, quando nós refletimos sobre o que é adoção. Uma coisa é ser filho legítimo, e aí não tem escolha, nem dos filhos e nem dos pais. Ninguém escolheu aquele casal para ser seus pais, e o casal não escolheu o filho que ia ter. Mas quando é adoção, tem essa escolha. E muitas vezes, dos dois lados. Os pais escolhem aquela criança. E às vezes a escolha não tem nada a ver com os pais. Às vezes a diferença física é grande demais. Nós vemos aí casais que vão lá na África, onde tem aquela pobreza extrema, e adota aquelas crianças como seus filhos, e traz para o seu país de origem. Imagina a alegria e a gratidão dessas crianças quando elas crescerem. Talvez a única sobrevivente da sua família. Talvez os pais já morreram por fome, por doença, seus irmãos viveram muito pouco, alguns já nasceram mortos, e esse seria o caminho deles. Mas apareceu aquele casal que chegou lá e olhou para aquela miséria daquela criança, diferença de cor diferente, tudo diferente, e magra e morrendo, e pegou: eu quero essa criança como meu filho ou filha, e pega e adota e registra. Agora é meu filho, ninguém muda isso mais. Dá para imaginar a gratidão dessa criança? É isso que é a adoção em Cristo que nós temos. Deus olha para nós e viu a nossa miséria antes da fundação do mundo, o tipo de vida que nós íamos ter, vendo tudo que nós fizemos, e mesmo assim ele disse: eu te quero como meu filho, eu te quero como minha filha, e eu vou te adotar. E ele veio e adotou, e ele nos atraiu, e pegou para ele agora, e fez essa assinatura na nossa certidão de nascimento, de filhos, com o sangue do Filho dele. A pena, a caneta foi a cruz, a tinta foi o sangue do Filho dele, que ele assinou aquela certidão de nascimento nossa. E nós nos tornamos filhos de Deus, como diz João 1,12. Não é maravilhoso isso para nós? Quando nós refletimos sobre isso, quando nós meditamos sobre isso, é o que enche o nosso coração, é o que cativa o nosso coração. Não são as bênçãos que Deus nos dá, isso faz parte. Mas é esse fato da salvação, da reconciliação, da adoção. E é isso que ele está falando para nós, irmãos, irmãs. Ponha isso na sua mente, no seu coração. Você vai enfrentar a tribulação, sim, mas lembre-se, Deus te ama. Você está na mão dele, ele te adotou. Não duvide desse amor. É isso que ele está dizendo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você aí está guardado em Cristo. Sabe por que não existe perda de salvação? Porque Ele vive. É por isso. O salvo em Cristo, a salva em Cristo, vai estar nessa condição enquanto o Senhor Jesus Cristo viver. Para quanto tempo é isso? Para a eternidade. É isso que ele está dizendo.
Entende por que que vocês estão salvos? Por que que vocês estão justificados pela fé? Vocês entendem o tamanho da bênção que vocês têm em Cristo. Vocês vivem porque Ele vive. E Ele nunca morre, então nós nunca morreremos. Não é possível o crente perder salvação por causa do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele continua. Olha o versículo 11 agora, como que ele conclui esse parágrafo aqui. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Você foi pacificado. Por causa de tudo isso, por causa da obra de Cristo, Deus está dizendo para nós aqui que o Espírito Santo dele opera em nós através da palavra dele, no nosso íntimo, e nós conseguimos nos gloriar em Deus. É a mesma palavra que nós já vimos antes, esse gloriar. No português hoje essa palavra ela é pecaminosa, né? Se falar assim, fulano de tal ou fulana de tal gosta de se gloriar. O que significa? Ela gosta de se exaltar, de contar vantagem, que é muito orgulhosa, não é? Mas não é esse o sentido que tem aqui na Bíblia. Esse gloriar significa alegrar-se espiritualmente. Isso significa, na prática, que ao meditarmos em tudo isso que nós temos meditados aqui, e principalmente na obra do Senhor Jesus por nós, o nosso coração explode de alegria. E nós colocamos Deus mesmo em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos capacidade de fazer o que diz lá em 1 Pedro 2,15, de entronizar Cristo no nosso coração, por causa dessas bênçãos aqui que nós temos. É esse fato que faz o crente ser assíduo no culto. Sabe o que faz o crente que não está doente, nem trabalhando, nem estudando, vir para o culto na quarta-feira de oração? Esse fato aqui. Se ele pensar nesse fato, da obra de Cristo, por ele, antes do culto, ele não consegue ficar em casa. O Espírito Santo vai colocar nele uma alegria tão grande, vai convencê-lo que ele precisa vir prestar culto a esse Salvador. É isso que faz o crente ler a Bíblia. É isso que faz o crente buscar santidade, santificação. É por causa disso. Eu não posso ser igual ao mundo. Eu tenho que ser diferente do mundo por causa da obra de Cristo. Por causa disso que Ele fez por mim. Se não for isso, não tem nada que segura o mundanismo no coração da pessoa. Não tem nada que segura o materialismo, não tem nada que segura o orgulho. Mas quando ele reflete sobre quem ele era, e o que o Senhor Jesus fez por ele, e o que ele tem agora em Cristo, isso transforma a vida do pecador. E não tem outra coisa que faz isso. Não são os nossos argumentos, não são as nossas ajudas, é ele refletir sobre isso e o Espírito Santo comunicar esses fatos no coração dele. É isso que ele está dizendo no versículo 11. E não somente isso que nós nos gloriamos na morte do Filho, mas nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi por intermédio dele, foi através dele, que nós recebemos agora a reconciliação. Estamos pacificados com Deus eternamente. Ninguém mais, nunca, jamais tira qualquer um dos salvos e das salvas da mão de Deus. Estamos cravados nas mãos dele e ninguém tira isso. E aqui no mundo? Aqui no mundo tudo é passageiro. A moda passa. E como passa a moda, né? De vez em quando ela passa e volta. Ela fica repetindo, né? Vem uma coisa, passa, acaba, aquilo vira brega, aí uns anos depois volta tudo de novo e vira a última moda. Coisas ridículas até. E o homem correndo atrás disso aí. Mas quando ele vai atrás de Cristo e vive por Cristo, ele entende essas bênçãos aí, e ele vê que isso aqui vale mais do que tudo. A vida dele agora é eterna, não acaba aqui no mundo.
Tem coisa mais importante, a vida com Deus se tornou mais importante. Ser fiel a Deus se tornou mais importante e vale mais do que qualquer outra coisa. E nós precisamos estar em comunhão com Ele, para a hora que vierem os problemas, as tribulações, os sofrimentos, a gente permanecer firme e recebermos a ajuda dEle. E não passar por aquilo sem comunhão com Ele, que aí a gente passa como um incrédulo, sem entender nada, e nós vamos ter pensamentos errados sobre Ele. E vamos pecar ainda mais por causa do sofrimento. Então este é o resultado efetivo e ativo da obra do Senhor Jesus Cristo por nós. Ele perdoa, salva, justifica, preserva, abençoa e santifica. Nos separa do pecado. O que faz o crente abandonar pecado? Seja ele alguma coisa prática ou seja interna. É o Senhor Jesus Cristo. É o querer ter comunhão com Ele. Nós sabemos o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Nós sabemos o que é legítimo, lícito e o que não é. E aí nós vamos optar. O que é mais importante? Se for Cristo, o crente vai cortando essas coisas. Mas se não for Cristo, o pai e a mãe podem dar uma surra, pode prender num quarto, não vai tirar o mundanismo do coração. Não adianta. Não tira o pecado, seja ele qual for. Ninguém consegue fazer isso no coração. A hora que ele puder agir por conta própria, ele vai para o pecado. Não tem jeito. Agora, se ele é salvo, se ela é salva, e o Espírito Santo está comunicando essas bênçãos, ela vai se santificando. Ela vai rompendo com as coisas pecaminosas, com as coisas que desagradam a Deus por causa dessas bênçãos aí. Agora, se o propósito do Evangelho fosse apenas livrar o pecador do inferno, depois de salvo, o pecador continuaria escravo do pecado, não é verdade? Nós não continuamos pecadores e pecadoras depois da salvação? Nós não continuamos tropeçando ainda? Mas não é só o Evangelho, não é só livrar o pecador do inferno. Ele faz uma obra completa na vida do pecador, por dentro e por fora. Aquela ideia assim, o que importa é o que está dentro, o que Deus vê, o interior, é uma ideia que vem do inferno. Porque Deus trabalha no interior que vai refletir no exterior. Não tem como. É o que Tiago fala. Mostra sua fé sem obra. Mostra que você é santo de Deus. Mostra que você é santa de Deus sem santidade na vida. Impossível. Então o Evangelho ele faz uma obra completa, por dentro e por fora. E nós continuamos pecadores e pecadoras, mas isso é um acidente de percurso. Todos nós andamos, não é? Movimentamos todo dia. Mas não é verdade, de vez em quando a gente toma uns tombos também? Mas quantos tombos você toma por dia? E se você, a cada 5, 10 minutos, a cada meia hora, tomar um tombo? Ou todo dia você tomar um tombo e se machucar? Vai acender um sinal de alerta, não vai? Uma luz vermelha vai acender. Isso não é normal num ser humano. Ficar caindo desse tanto não é normal. Tomar um tombo de vez em quando faz parte. Mas é acidente. E isso é verdade na vida espiritual também, com a queda em pecado. O cristão, o crente, a crente, tropeça e cai também, de vez em quando. Agora, se é todo dia, se é toda semana, a mesma coisa, as mesmas quedas, os mesmos tombos, é um sinal de alerta que se acende. Isso aí não é normal. Nós já aprendemos a andar em Cristo. Por que estamos caindo tanto assim? Toda vez a gente cai, porque tem alguma coisa errada conosco. Então, eu vou ler aqui alguns versículos para mostrar essa obra completa do Evangelho em nós. Como que o Senhor Jesus Cristo nos conquistou por completo. Em Tito 2,14,
fala assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O Senhor Jesus, conforme esse versículo, nos conquistou para fazer de nós um povo exclusivamente seu. Não é mais do mundo, não é mais do diabo, não é mais do pecado, não é mais da velha natureza, é de Cristo. E com um propósito: zeloso de boas obras, não zeloso de pecar e pecar e pecar. E quando isso acontece conosco, acontece uma situação, eu reajo pecaminosamente. Acontece de novo, eu reajo pecaminosamente depois. É sinal de alerta para mim. Não é para ser assim. Uma vez, de vez em quando vai, mas toda vez não. Então estejam atentos para isso. Cristo não te conquistou para ser escravo de pecado, seja ele qual for. O segundo versículo, Colossenses 1,13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa expressão, libertou do império das trevas, significa que nós estávamos debaixo do domínio de um outro governo, de um ditador. Na verdade, de dois ditadores maus. Quais são eles? O pecado que habita em nós e o diabo com o reino das trevas dele aqui do mundo. E na salvação, o Senhor Jesus Cristo vem nesse reino como um libertador e agarra esse crente, esse pecador, salva, justifica, purifica e perdoa, e pega ele. A expressão que ele nos transportou é pegar uma árvore e arrancar ela com a raiz de um local e transportar ela e plantar em outro local. É essa a ideia. Então, como que a gente está vivendo como se estivesse lá no reino das trevas ainda, debaixo do domínio do diabo e do pecado? Isso é sinal de alerta para nós. 1 Pedro 2,9 fala assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está vendo a conquista dele? Para quê? Ele responde aqui, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não tem como ser representante dele, ser sacerdote, sacerdotisa dele aqui na terra, vivendo em pecado. Ninguém vai acreditar que essa pessoa seja representante de Deus, que pertence ao povo de Deus. Por isso é importante a nossa reputação perante os outros. Paulo vai dizer também em 1 ou 2 Coríntios que nós devemos nos preocupar com o nosso testemunho perante os homens também. Todo crente. 24 horas por dia em todo lugar. E nós precisamos cuidar da nossa reputação. E por último, 1 João 3, de 7 a 10. Ele diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, o Senhor Jesus, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Isso é sério para nós ou não é? Quando nós estamos repetindo pecado. Não se livra de vocabulário pecaminoso, não se livra de reação pecaminosa, não se livra de moda pecaminosa, não se livra de música pecaminosa, filosofia pecaminosa, tudo pecaminoso. Está vivendo em pecado. O que caracteriza isso? Filho de Deus ou filho do diabo? Deus está dizendo filho do diabo. Aquele que pratica, aquele que vive pecando. Caracteriza filho, filha do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. O diabo, até o incrédulo, ele peca, mas tem hora que ele não está pecando, não é? O diabo não. O diabo com os demônios, 24 horas por dia, o tempo todo, tudo que ele pensa, tudo que ele faz, tudo que eles pensam e fazem é pecado. O tempo inteiro pecando. E nós não estivermos pecando também, nós estamos imitando o diabo. E não o povo de Deus, não o Senhor Jesus Cristo. Continuando,
para isso se manifestou o Filho de Deus. Olha, entenda isso, por que Cristo veio, o que o Evangelho faz? Para destruir as obras do diabo. O que ele faz? Vive pecando. O que o Evangelho faz conosco? Nos livra de viver pecando. E é o que ele fala agora. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Entenderam o que ele está dizendo? Ele não vive na prática, ele peca ainda. Mas é acidente, é de vez em quando que ele peca. Não é todo dia, em tudo e repetindo, não. Isso é de incrédulo. Pois o que permanece nele é a divina semente, é o Espírito Santo. Ora, esse quem? O que é nascido de Deus. Esse não pode, está vendo aí? Agora, a força disso, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A ideia dessa expressão aqui é mais ou menos essa. Todo filho e toda filha vai herdar algumas características dos seus pais, não é verdade? Tem algumas exceções, mas o normal é serem parecidos. Tem algumas características. E depois que nós vamos a Cristo e nascemos de novo, nos tornamos filhos e filhas de Deus, o que vai aparecer agora em nós? As virtudes do nosso Pai. E Ele vai fazer isso através das tribulações. Essa transformação em nós é através da tribulação. Antes, a gente pecava e não sentia nada. Uma pessoa ímpia do mundo, um jovem, por exemplo, a coisa mais normal do mundo para ele é ver pornografia. E ele nunca fica culpado. E outros pecados, para eles é absolutamente normal. Eles não sentem nada, eles não sentem culpa. Não é verdade que muitas vezes evangelizando, eu já ouvi isso, a pessoa fala, mas eu não preciso ser salvo. Eu não sou tão ruim assim. Mas se você for ver a vida dele, ele faz vários pecados aí. Só que ele não acha que isso é pecado. Eles respondem, os pais, os filhos, são desobedientes, são malvados mesmo contra os pais, e não sentem muita coisa não. E agora o filho crente, a filha crente? Agora ela sente. Por que não sentia antes? Porque nasceu e tem as características de Deus agora. Vai começar a aparecer, a se identificar com Deus. E quando ele peca, ele sofre. E é um sofrimento muito ruim e ele não quer repetir por causa de Cristo. É isso que provoca a mudança, a transformação no crente. Ele é nascido de Deus. E Deus agora vai colocar em nós as características dele. Nós vamos deixar de parecer com o nosso antigo pai, que é o diabo, e o velho Adão, e nós vamos agora nos parecer com o nosso novo pai, que é o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do seu Filho e na transformação que o Espírito Santo que habita em nós promove. E aí ele termina, 1 João termina falando assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está vendo que essa é uma prova que a gente vê na prática? Aí, filhos de Deus e filhos do diabo. E tem muitos filhos do diabo se passando por filhos de Deus, o joio no meio do trigo. Só que a gente não tem como detectar isso com 100% de certeza. E aí você fica naquela dúvida, essa pessoa tem hora que parece crente, tem hora que parece incrédulo, tem hora que parece mais incrédulo, mas tem hora que parece mais com crente. É essa luta que acontece. Se não for crente, ele só faz de conta que é, mas lá no coração dele, Deus está vendo como que está lá. E ele se parece com o diabo mesmo, e não com Deus. Quando ele se parece com Deus, é uma mentira, é uma interpretação. É um ator, é uma atriz agindo. Não está sendo de verdade. Aquele crente que está tendo uma queda no pecado. É um que está vivendo mesmo em pecado. E não se arrependeu ainda. Então essa é a diferença do Filho de Deus e o filho do diabo. Então, salva em Cristo. Glorie-se no Senhor. Medite em tudo isso que nós temos visto aqui em Romanos 5. Em Romanos, em geral, né?
Medite nessas bênçãos aí, são suas. Aproprie-se delas. Para de viver como sapo, viva como príncipe e princesa. É isso que nós somos. Pare de viver de forma mundana, nós não somos mais do mundo. Pare de absorver essas filosofias do mundo. Temos que absorver a filosofia de Deus, vinda da Bíblia. Glorie-se nisso, Deus está trabalhando em você. Quando estiver passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, corra aqui para Romanos 5 e leia. Leia Romanos 8 também. E você vai revigorar a sua fé. E você vai continuar. É isso que faz com que muitos crentes aí, enfrentando problemas terríveis de doença, deem testemunhos bonitos. Não naufragam na fé, mas perseveram, vão à frente. E se morrerem, estão melhor do que nós ainda. Ou seja, o crente não perde. De qualquer jeito o crente ganha. Não é possível o crente perder. Então, viva desse jeito. E se houver entre nós algum não salvo, alguma não salva, tudo isso pode ser seu também. Ter todas essas bênçãos aqui, você não tem ainda, mas pode ser seu. É só você se render a Cristo, arrepender-se dos seus pecados, confessar para Ele, falar para Ele que você é pecador, é pecadora mesmo, está condenado, está condenada mesmo, mas que confia nele e renda-se a Ele como seu Salvador. E Ele vai fazer tudo isso aqui com você, e você vai experimentar tudo isso na prática. Coloque sua fé no Senhor Jesus Cristo, hoje, agora, e que nós crentes saiamos daqui revigorados com essas verdades, essas bênçãos aí que nós vimos. E no próximo domingo, se Deus permitir, a gente continua a partir do versículo 12. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Senhor Jesus e tudo que Ele fez e conquistou para nós e por nós. Nos ajude, Senhor, a nos lembrarmos de tudo isso. Muito obrigado por todas essas bênçãos, e ao sairmos daqui, que o Senhor não as deixe fugir, voar do nosso coração. Abençoa por Tua bênção, por Tua graça, por Tua misericórdia a cada membro de cada família aqui representada. Edifica os salvos e salva os perdidos. É a nossa oração com gratidão, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.